Filha, me perdoa. A mamãe não conseguiu o presente de Natal. Foi o que ela disse antes de o milionário ouvir. E naquele instante, algo dentro dele mudou, para sempre. O vento do Atlântico subia ao rio e entrava pelas ruas estreitas da ribeira, trazendo consigo o cheiro salgado do mar, misturado ao aroma doce das castanhas assadas. As luzes de Natal tremeluziam nas janelas antigas e reflexamecei nas águas calmas do Douro, onde os barcos turísticos balançavam preguiçosamente. Era 24 de dezembro. Fim da tarde menos a cidade de Porto cintilava. Mas, para Inês Duarte, o brilho parecia distante, quase cruel. Com uma mão, segurava firmemente o casaco fino, que tentava resistir ao frio úmido. Na outra, o pequeno Tomás, de 5 anos, pendurado no seu braço como quem segura o último pedaço de segurança no mundo. Mãe, achas que ainda vai nevar? A voz dele era uma mistura de inocência e esperança. Nevar, meu amor. Aqui no Porto é raro, mas talvez este ano o Pai Natal queira surpreender-nos. Sorriu, mas o sorriso era mais para ele do que para si mesma. A última nota de 20 euros repousava na carteira gasta e na sua mente fazia contas invisíveis. Pão, leite, gás, bilhete do autocarro, nenhuma equação incluía o brinquedo que o filho pedira, um comboio de madeira que vira há semanas numa montra da rua de Santa Catarina. As pessoas apressavam-se, carregando sacos coloridos, embrulhos e garrafas de vinho. Inês caminhava devagar. Os pés doíam depois de 12 horas em pé na padaria onde trabalhava. O turno de véspera fora pesado, clientes impacientes, colegas cansadas, o patrão exigente. Mesmo assim, quando o relógio marcou as 6, ela apressou-se a sair. Queria levar o filho à baixa para ver as luzes. O único presente que podia oferecer. Passaram pela Praça da Liberdade, onde uma árvore gigante iluminava o espaço e o coro infantil cantava Noite Feliz. Tomás olhava fascinado. Mãe, é o Pai Natal ali? Perguntou, apontando para um homem disfarçado a tirar fotografias com crianças. É um ajudante dele, respondeu Inês, apertando-lhe o casaco. O verdadeiro está muito ocupado a preparar os presentes. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Então ele também vai trazer o meu comboio? Inês sentiu o estômago contrair-se. Vai trazer o que o teu coração quiser, amor. Era o tipo de mentira que doía mais em quem dizia do que em quem acreditava. A montra da Lora Brinquedos Antigos estava quase vazia. O dono, um homem idoso de bigode fino, já arrumava as últimas caixas quando Inês parou à porta. Tomás correu até o vidro. Mãe, olha, ainda tá lá, o comboio de madeira pequeno pintado de vermelho e verde. Permanecia em exposição com um papel que dizia feito à mão em Aveiro. Podemos entrar? Só um bocadinho, pediu o menino. Só ver. Tá bem. Entraram. O sino da porta tilintou. O ar cheirava a verniz e pó de madeira. Boa tarde, cumprimentou Inês. O lojista levantou os olhos. Boa tarde, menina. Posso ajudar? O meu filho queria ver o comboio. O comboio do senhor Álvaro. Último exemplar. Vai ser entregue já, encomendado por um senhor para oferecer ao neto. Tomás olhou para ela com os olhos enormes. Já está vendido, mãe? Inês hesitou. Está, querido. Mas podemos ver outro dia, sim? O homem observou a cena com um suspiro. Se quiser, menina, tenho ali o modelo mais pequeno, disposição, não tem caixa, mas posso fazer um preço simbólico. Ela enfiou a mão na carteira. As moedas tilintaram. 3,50 euros. O olhar dela respondeu por si. Fica para a próxima, disse o lojista, com um aceno compreensivo. Saíram. E Inês sentiu a garganta apertar-se. Tomás continuava a olhar para trás, até o comboio desaparecer completamente de vista. Chovia fino quando chegaram à paragem de autocarro. A rua estava coberta de reflexos coloridos, como se a cidade tivesse sido pintada com lágrimas. O autocarro demorava. Tomás encorriu-se junto da mãe,
tenho frio. Inês tirou o cachecol do pescoço e enrolou à volta do menino. Assim tá melhor? Tá. Mãe, achas que o Pai Natal sabe onde moramos? Claro que sabe. Ele conhece todas as casas, mesmo as mais pequeninas. O menino assentiu e encostou a cabeça no braço dela. O autocarro parou finalmente, chiando, e eles subiram. Havia poucas pessoas, uma senhora idosa, um rapaz com fones, um homem de casaco cinzento que lia algo no telemóvel. Inês reparou nele apenas por um instante. O rosto sério, os gestos contidos, o olhar distante. O tipo de homem que parecia pertencer a outro mundo pagou os bilhetes e sentou-se perto da janela. O vidro embaciado deixava ver apenas vultos. A cada curva, as luzes de Natal piscavam, transformando-se em manchas douradas. Tomasa adormeceu no seu colo antes de chegarem a casa, um pequeno apartamento no bairro de Campanhã, onde o cheiro, a umidade se misturava com o de café e sabão. A casa estava fria. Inês acendeu a estufa elétrica, apesar do medo da conta da luz. Deitou o filho, tapou-o com o cobertor gasto e sentou-se ao lado, olhando-o dormir. No telemóvel, uma notificação do banco, salário depositado menos 642 euros. Sorriu amargamente. Entre renda, luz, transporte e comida, sobraria quase nada. Fechou os olhos e pediu, em silêncio, que o Natal passasse depressa. Bateu a porta nesse momento. Inês levantou-se, surpresa. Eram quase 10 da noite. Espreitou-o pelo olho mágico. O vizinho do terceiro andar, o senhor Ernesto, reformado da CP. Boa noite, menina Inês. Desculpe incomodar. Fiz rabanadas a mais e lembrei-me de si e do menino. Senhor Ernesto, não era preciso. Ora essa, Natal é para partilhar. Tome. O cheiro canela encheu o pequeno corredor. Inês agradeceu com um sorriso cansado. E olhe, menina, vi um anúncio na rádio. Amanhã o Mercado dos Clérigos vai ter uma feira solidária. Dizem que há distribuição de brinquedos. Pode ser que o seu rapaz tenha sorte. Esse acenou. Obrigada, senhor Ernesto. Deus o abençoe. Quando fechou a porta, uma esperança tímida acendeu-se no seu peito. Na manhã seguinte, o frio apertava. A feira solidária estava cheia de famílias. Voluntários distribuíam brinquedos, roupas e sopa quente. Inês esperava na fila, com Tomás agarrado à mão. Mãe, achas que vai haver comboios? Vamos descobrir, meu amor. À frente deles, um homem de sobretudo claro falava com uma das voluntárias. Parecia deslocado no meio da multidão. Inês reconheceu. Era o homem do autocarro. Ele entregava um envelope grosso a uma moça de colete vermelho. Para as crianças. Anônimo, por favor, disse com voz baixa. A moça sorriu e agradeceu. Quando se virou, os olhos dele cruzaram-se como os dela. Foi um olhar breve, mas suficiente para que algo muito pequeno e inexplicável se movesse dentro de ambos. O homem hesitou, como se quisesse dizer algo, mas limitou-se a fazer um leve aceno de cabeça antes de desaparecer por entre a multidão. Inês ficou imóvel por alguns segundos. Mãe, olha, Tomás puxava-lhe a mão. Uma voluntária jolharacei diante dele segurando uma caixa embrulhada em papel colorido. Este é para ti, pequenote, foi doado há pouco. Tomás desembrulhou com as mãos trêmulas. Dentro, um comboio de madeira, vermelho e verde. Inês levou a mão à boca. O menino olhou para ela, os olhos brilhando, como se tivesse acabado de ver um milagre. Ele encontrou-nos. Mãe, o Pai Natal encontrou-nos. Ela não respondeu, limitou-se a abraçá-lo. Com lágrimas, a misturar-se como o frio entre a multidão. O homem do casaco cinzento observava à distância. Por um instante, o sorriso de Tomás refletiu-se nos seus olhos e algo no seu rosto, outrora rígido, amoleceu. Chamava-se Miguel Azevedo, 42 anos, empresário do setor imobiliário, dono de uma vida meticulosamente organizada e emocionalmente vazia. Tinha vindo à feira naquela manhã, porque a mãe, falecida há 3 anos, costumava faz-lo
todos os natais. Não deixes o coração esquecer de onde vieste. Dizia-lhe ela. Miguel crescera em Vila Nova de Gaia, filho de costureira e estivador. Estudara com bolsas, trabalhara duro, subira depressa demais. Agora morava num apartamento de luxo na Foz, mas o eco do passado ainda o visitava em noites silenciosas. Quando viu Inês e o filho, na fila, algo na expressão dela menos o cansaço. A dignidade, a ternura menos trouxe-lhe de volta a memória da mãe em vésperas de Natal. A mesma exaustão disfarçada de força decidiu comprar o brinquedo naquela manhã, sem saber por quê. Talvez fosse impulso, talvez fosse o destino. Ao cair da noite, o porto acendeu-se novamente. Na varanda do pequeno apartamento em Campanhã, Inês observava o rio ao longe, invisível mas sempre presente, como uma promessa. Thomas brincava no chão com o comboio, a rir, o som a encher, o espaço como uma melodia. Inês respirou fundo, o coração cheio de um sentimento estranho, gratidão e inquietação. Quem teria sido aquele homem? E por que parecia olhar para eles como se já os conhecesse? O comboio deslizou pelas tábuas do chão, emitindo o som leve da madeira a bater. Lá fora, o vento sussurrava entre as luzes penduradas. E pela primeira vez em muito tempo, Inês sentiu que o Natal ainda podia ser o início de alguma coisa. 2 dias depois do Natal, o frio no porto parecia ter se instalado para ficar. As luzes da cidade ainda brilhavam, mas o ritmo já era outro. As pessoas voltavam ao trabalho, os turistas tiravam as últimas fotografias e as montras começavam a trocar decorações natalinas por cartazes de saldos. Inês atravessava a ponte de Dom Luís I com o cachecol enrolado até ao nariz. O vento a puxer-lhe os cabelos. Tinha saído cedo de Campanhã para chegar ao turno da manhã na padaria do centro, mas no íntimo o seu pensamento estava longe. Não conseguia tirar da cabeça o estranho do casaco cinzento e o milagre do comboio. Coincidência, repetia para si mesma, como quem tenta convencer o coração a calar-se. Mas no fundo, sabia que não acreditava em coincidências. Desde aquela manhã, na feira solidária, algo nela mudara. O olhar de Miguel, mesmo que fugaz, tinha deixado uma impressão, uma curiosidade silenciosa que não conseguia apagar. A padaria São Bento Doce ficava a poucos metros da estação, e o cheiro de pão quente misturava-se com o som dos elétricos a subir as ruas empedradas. Inês apertou o avental, cumprimentou as colegas e começou a encher a vitrina com bolas de Berlim e croissants. Inês, o patrão quer falar contigo lá dentro, avisou Célia. Colega mais velha, ela limpou as mãos e entrou no pequeno escritório. O Sr. Valdemar, dono da padaria, esperava com expressão fechada. Inês, sabes que gosto do teu trabalho, mas a situação tá difícil. As vendas baixaram e vou precisar cortar horas. Cortar horas. Sim, fica só com o turno da tarde por enquanto. É o que posso fazer. O mundo pareceu balançar por um instante. Menos horas significava menos dinheiro. E menos dinheiro significava escolher entre renda ou comida. Está bem, Sr. Valdemar, respondeu ela, engolindo o nó na garganta. És boa funcionária, menina. Quando melhorar, compenso-te. Saiu com um coração apertado. Na rua, a chuva começava a cair de leve e o sino da estação marcava 9 da manhã. Pensou em voltar para casa, mas lembrou-se do mercado temporário junto ao rio. Talvez houvesse lá algum turno extra. Um café a precisar de ajuda. Qualquer coisa. O mercado da Ribeira estava cheio de cores e vozes. Turistas fotografavam, artistas de rua tocavam guitarra e o cheiro de sardinhas assadas misturava-se com o de vinho do Porto servido em copos pequenos. Inês caminhava devagar, observando as bancas, quando uma voz masculina chamou: "Cuidado!" Virou-se a tempo de ver uma criança soltar a mão da mãe e correr na sua direção. Instintivamente, Inês estendeu o braço e impediu que o miúdo caísse. "Desculpe." "Ah", disse a mãe. "Aflita? Não faz mal. Acontece." Foi então que o viu, o mesmo casaco cinzento, o mesmo olhar atento. Miguel aproximava-se,
uma expressão de surpresa no rosto. É a senhora da feira, disse, mais para si do que para ela. E o senhor do autocarro, respondeu Inês, sem saber se devia sorrir. Por um momento, ambos ficaram imóveis, como se a cidade inteira tivesse parado para observar. O vento do rio agitava o cabelo dela. O sol fraco fazia brilhar o relógio caro dele. Não esperava encontrá-la. Aqui, disse Miguel, tentando parecer casual. Também não. Costumo vir só quando preciso de pão e descanso, respondeu ela, apertando o casaco. Vive por perto? Campanhã, ele assentiu. E trabalha numa padaria. Por enquanto, o silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas cheio de subentendidos. Miguel olhou em volta e apontou para uma banca de café. Posso oferecer-lhe um galão? É o mínimo que posso fazer depois de ter quase atropelado uma criança na sua direção. Inês hesitou, mas a expressão genuína dele desarmou-a. Está bem, mas sou humor. Sentaram-se junto à janela, de frente para o rio. O som das gaivotas misturava-se ao burburinho do mercado. O seu filho estava feliz na feira. Começou Miguel, mexendo o café sem olhar. Aquele comboio combinava com ele. Inês ficou imóvel. Como sabe que era o meu filho? Via na fila. Reconhecia quando lhe deram o presente. Ela observou por um momento. Foi o senhor, não foi? Miguel pousou a colher. O comboio. Foi o senhor quem o ofereceu. Ele demorou a responder. Digamos apenas que quis fazer o que alguém um dia fez por mim. Inês respirou fundo. Não precisava. Meu filho já estava habituado a não receber. Nenhuma criança devia habituar-se a isso. As palavras ficaram a ecoar entre eles. Do lado de fora o. Douro refletia o céu cinzento. O meu filho chama-se Tomás, disse ela, quebrando o silêncio. Bonito nome. Tenho um afilhado com o mesmo e você, Inês, certo? Ela ficou surpresa. Como estava no seu crachá, naquele dia, no autocarro. Riram os dois suavemente e a tensão dissipou-se um pouco. Conversaram durante quase uma hora. Miguel contou-lhe que trabalhava com projetos de restauração de prédios antigos, dar nova vida ao que o tempo deixou para trás, disse ele. Inês falou da padaria, da mãe que morava em Braga, do sonho de abrir um pequeno café com vista para o rio. Um café meu, simples, mas com cheiro a bolo acabado de fazer. É o que imagino. E por que não tenta? Porque sonhar é caro, respondeu ela, sorrindo com tristeza. Miguel olhou para ela com uma mistura de respeito e ternura. Havia algo na forma como falava, menos uma calma que escondia cicatrizes, sabe? Disse ele. Cresci em Gaia, num bairro operário. A minha mãe fazia camisas para senhoras ricas e dizia sempre: o dinheiro compra conforto. Mas nunca descanso de consciência. A sua mãe devia ser sábia. Era! Ainda é! De certa forma, o silêncio que se seguiu foi leve, quase cúmplice. Quando o relógio da Sé soou ao longe, Inês levantou-se. Tem de ir. O turno da tarde começa em meia hora. Miguel também se levantou. Posso acompanhar lá até a estação? Não é preciso. Sei, mas quero. Desceram juntos pelas ruelas íngremes que ligavam a Ribeira São Bento. A cada passo, o som dos elétricos e o murmúrio do rio tornavam-se pano de fundo para um diálogo que já não precisava de palavras. À entrada da estação, ela parou. Foi um café agradável, disse Inês. Improvável, completou ele. A vida é cheia de improbabilidades. E é nelas que costumam nascer as melhores histórias, respondeu Miguel. Ela sorriu e o sorriso dele respondeu: adeus, senhor Miguel. Adeus, senhora Inês.
Enquanto o comboio partia, Miguel ficou a vê-la desaparecer entre a multidão. No seu bolso, o telemóvel vibrava menos uma chamada do sócio, uma reunião adiada, números, lucros, prazos, tudo o que, por um breve instante, deixara de importar nessa noite. De volta ao apartamento da Foz, Miguel serve-se de um copo de vinho e abriu a janela. A cidade dormia, o som distante do Douro chegava ali como uma lembrança. Olhou para a mesa menos o contrato de compra de um edifício antigo na Rua das Flores. Mais um projeto, mais um lucro, mas pela primeira vez a folha branca à frente dele parecia-lhe sem sentido. Pegou no telemóvel e abriu o contato que tinha gravado há algumas horas. Inês, padaria São Bento Doce. Escreveu uma mensagem, apagou. Voltou a escrever. Se amanhã tiver uma folga, há um sítio que queria mostrar-lhe, fica mesmo à beira do Douro. Ficou a olhar para o ecrã durante longos segundos antes de carregar e enviar, do outro lado da cidade. Inês preparava um jantar simples de sopa e pão. Tomás brincava com o comboio no chão da sala. O som da notificação fez o coração dela acelerar. Limpou as mãos no avental e leu a mensagem. Ficou parada, sem saber o que responder. O instinto dizia-lhe para recusar. Homens ricos restos. Reenero S.O.'s promessas fáceis. Já vira esse filme antes. Mas algo em Miguel era diferente. Talvez o olhar, talvez a forma contida de falar, sem ostentação, sem pressa. Escreveu devagar. Amanhã, tô livre de manhã. Onde fica esse sítio? A resposta veio quase imediata. Junto à Ponte das Barcas. Esse Inês olhou para o filho, agora deitado no tapete, e sentiu o peso e a leveza da decisão. Mãe, estás a sorrir? Um bocadinho? Meu amor? Só um bocadinho. Apagou as luzes, deitou o filho e ficou a olhar o teto. Lá fora, o vento soprava vindo do mar e as luzes do Douro piscavam ao longe. Talvez o destino não fosse feito apenas de perdas. Talvez houvesse segundas chances. E talvez, pensou antes de adormecer, o homem do casaco cinzento ainda tivesse muito a ver com o que viria a seguir. A manhã estava fria, mas límpida. O sol rasgava o nevoeiro que pairava sobre o Douro, iluminando as fachadas coloridas das casas da ribeira. Inês apertou o casaco e desceu a rua empedrada com o coração acelerado, como se cada passo a levasse a um território desconhecido. Tinha deixado Tomás com a vizinha do andar de cima, a dona Lourdes, uma senhora de voz doce e coração generoso. Vá, menina Inês, vá descansar um bocadinho. O pequeno fica bem comigo. Mas Inês não ia descansar. Ia encontrar-se com Miguel. Nem ela própria sabia por quê. Não era um encontro romântico, dizia a si mesma. Era apenas curiosidade. Gratidão, talvez um prolongamento de uma conversa que não devia ter deixado de existir tão cedo. Ao chegar à Ponte das Barcas, viu já à espera, encostado ao parapeito, mãos nos bolsos do casaco cinzento. O vento fazia-lhe voar o cabelo e o reflexo do rio d'Ancavelê nos olhos. Pensei que não viesse, disse ele quando a viu. Pensei o mesmo sobre si. Sorriram, cúmplices de um segredo que nenhum dos dois ainda sabia nomear. Então, o que queria mostrar-me? Venha comigo. Fica a 2 minutos daqui. Caminharam pela rua estreita de calçada até um edifício antigo, de fachada azul, desbotada e janelas fechadas com tábuas. No alto lia-se, ainda visível entre manchas de tinta café do Douro, fundado em 1934. Era aqui que o meu avô vinha beber café todos os domingos, conta o Miguel. Fechou há 20 anos. Vou restaurá-lo? Restaurá-lo? Sim. Quero transformá-lo num espaço comunitário, uma mistura de café, galeria e biblioteca pequena. Um sítio onde as pessoas possam entrar, sem pressa. Que bonito! Murmurou Inês.
O Porto precisa de lugares assim. Miguel observou o brilho no olhar dela. Queria a sua opinião. O que acha que este lugar devia ter? Eu, claro, quem trabalha com pessoas sabe melhor o que as faz sentir-se em casa. Ela hesitou, depois aproximou-se da porta e tocou na madeira gasta. Mantinha o balcão original com mármore e cheiro a café torrado. Punha flores frescas nas mesas e bolos caseiros, pão de ló, travesseiros, coisas simples. E uma prateleira com livros deixados pelos clientes. Miguel sorria, fascinado. Já pensei nisso, mas nunca soou tão certo, porque, pensa, como arquiteto, eu penso como alguém que entra... O comentário fez no rir. Tem razão. E talvez seja por isso que quero que me ajude. Inês ergueu os olhos. Ajudar? Sim, quero abrir este lugar no verão. Preciso de alguém que saiba lidar com pessoas, que entenda o calor de um café de bairro. Você seria perfeita. Miguel, Isso é loucura. Eu sou só uma empregada de padaria. É uma mulher que sabe sonhar e trabalhar. Isso é raro. É raro. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Inês desviou o olhar, tentando esconder o rubor que lhe subia ao rosto. Não sei o que dizer. Diga apenas que vai pensar. Passaram o resto da manhã a explorar o interior. O chão de mosaico antigo estalava sob os pés. O pó dançava nos feixes de luz que entravam pelas frestas. Inês imaginava as mesas, o cheiro do café, o riso de clientes habituais. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu entusiasmo quando saíra Miguel, olhou o relógio. São quase uma... Possu convida ele para almoçar. Não quero abusar, é apenas almoço. E prometo que pago a sobremesa. Acabaram num pequeno restaurante familiar junto ao rio. O dono cumprimentou Miguel com familiaridade. O habitual? Senhor engenheiro, hoje traga-nos algo diferente. É um dia especial. Inês tentou esconder o desconforto. O ambiente era acolhedor, mas as toalhas brancas e os copos brilhantes denunciavam um mundo ao qual não pertencia. Miguel percebeu, sabe o que mais gosto deste sítio? Disse, encostando-se à cadeira. É simples, sem pretensão. O melhor polvo grelhado da cidade e o mais caro, aposto só se pensar em dinheiro, mas eu penso em tempo e o tempo aqui para... A resposta desarmou-a, sorriu. Gosta de falar bonito, não é? Gosto de ouvir alguém rir bonito. As bochechas dela coraram e ambos riram, cúmplices. O almoço passou entre risos, histórias e silêncios confortáveis. Inês contou sobre Tomás, sobre como ele sonhava ser maquinista de comboios. Miguel falou da mãe, das lembranças de infância no cais, do pai que perdera cedo. Havia uma sinceridade simples entre eles, menos como se conhecessem há muito tempo, mas só agora tivessem encontrado coragem para conversar. Quando o prato de sobremesa chegou, rabanadas com mel e canela, Miguel ficou a observar lá, provar a primeira garfada. Tá bom? Melhor do que as da minha mãe. Não diga que eu disse isso. O segredo é o pão velho. As coisas simples ganham sabor com o tempo, respondeu ele, e o tom foi mais profundo do que queria. O olhar de Inês cruzou o dele, e por um momento nenhum dos dois se moveu. Lá fora, o sol refletia-se no Douro, e parecia que a cidade inteira tinha abrandado para os escutar respirar. Mais tarde, à porta do edifício antigo, despediram-se. Obrigada pelo almoço, disse Inês, e pela proposta. Eu vou pensar sem pressa, mas prometo-lhe uma coisa a menos. Este lugar vai abrir com o cheiro de pão e café, como devia ser. E se eu disser não, ainda assim vou guardar o cheiro. Inês riu sem conseguir evitar. Até breve, Sr. Miguel. Até breve, Sra. Inês. Ele ficou a vê-la afastar-se, o cabelo a brilhar sob o sol de inverno. Quando desapareceu na curva, Miguel percebeu que
O silêncio deixado por ela era o mais bonito que já ouvira no autocarro de regresso. Inês olhava pela janela, o pensamento perdido. Havia algo em Miguel que a inquietava e atraía ao mesmo tempo, um misto de solidão e generosidade. Mas também havia medo. Medo de acreditar de novo, medo de se enganar sobre intenções ao chegar a casa. Encontrou Tomás a correr pelo corredor com o comboio de madeira. Mãe, olha, o comboio faz curvas novas. Ela ajoelhou-se e abraçou-o com força. Que bom, meu amor! O menino afastou-se e perguntou, curioso, mãe, hoje estás diferente. Estás feliz? Inês sorriu. Talvez el bocadinho, e percebeu que sim, estava pela primeira vez em muito tempo. Sentia que o futuro não era apenas sobrevivência. Nos dias seguintes, Miguel mergulhou no projeto do café. Mas, por mais reuniões e telefonemas que tivesse, o rosto de Inês voltava-lhe sempre à memória. Mandou limpar o interior do edifício e chamou uma decoradora, Helena, para esboçar as primeiras ideias. Quero algo que mantenha a alma do lugar, disse-lhe. E a alma tem um nome? Miguel sorriu, talvez sim. Enquanto isso, Inês continuava na padaria, agora com turnos reduzidos. O salário mal chegava, mas as manhãs livres permitiam-lhe ajudar na escola de Tomás e, às vezes, passear à beira-rio. Numa dessas manhãs, encontrou um envelope deixado na caixa do correio. Dentro, uma nota escrita à mão. Para o seu pequeno maquinista. Bilhete duplo para a exposição dos comboios no Museu Nacional Ferroviário de um amigo. Inês ficou parada, o coração a bater depressa. Miguel, só podia ser ele. Sorriu, mas um medo doce atravessou-lhe o peito, porque quando alguém começa a dar presentes sem motivo, o coração começa a criar razões. O sábado chegou, e Inês levou Tomás à exposição. Um menino corria entre miniaturas de locomotivas, olhos a brilhar. Enquanto observava, Inês ouviu uma voz atrás de si. Espero que o maquinista tenha gostado da surpresa. Birrucê! Miguel estava ali, de sorriso tranquilo e casaco azul escuro. Não devia ter feito isto, então foi bom. Riram. E pela primeira vez, Inês não se defendeu. Passaram a manhã juntos, entre risos e histórias. Tomás agarrou-se rapidamente a Miguel, mostrando-lhe cada carruagem, cada ponte de ferro. Quando for grande, quero conduzir um comboio que passe sobre o Douro. Então, eu estarei lá para ver, respondeu Miguel. E o olhar entre ele e Inês durou mais tempo do que devia. No fim do já à porta do museu, Inês agradeceu. Foi... um dia bonito. Há dias que valem mais que anos inteiros. Miguel, sim, eu não sei o que quer de mim. Ele respirou fundo. Talvez nada. Ou talvez apenas continuar a vê-la sorrir. Inês desviou o olhar, confusa, tocada. Eu tenho uma vida simples. E um filho. E é precisamente isso que me faz querer conhecê-la melhor. Ficaram ali, imóveis, o vento frio a soprar entre eles. Tomás corria à frente, o comboio de madeira nas mãos. Mãe, olha, o sol está a brilhar. Inês olhou para o filho, depois para Miguel. Talvez o sol esteja a tentar dar-nos alguma coisa, murmurou ela. E por um instante, o Douro pareceu refletir não apenas a luz do dia, mas o início de algo que ambos temiam nomear. O inverno avançava devagar sobre o porto, e o Douro refletia o céu cinzento como um espelho cansado. As gaivotas pousavam nos parapeitos das pontes, imóveis, observando a cidade respirar entre o frio e a pressa. Para Inês, os dias tornaram-se um delicado equilíbrio entre rotina e descoberta. Trabalhava na padaria à tarde, cuidava de Tomás à noite e nas manhãs livres ajudava Miguel a planear o futuro café do Douro. Chamava ali trabalho temporário. Mas no fundo sabia que havia ali algo mais, uma promessa silenciosa de mudança. Miguel, por sua vez, parecia transformar-se a cada encontro. O homem de gestos contidos e olhar distante tornava-se
mais humano, mais leve. Quando Inês entrava no espaço em obras, o ambiente mudava, sabe? Às vezes acho que este lugar só acorda quando você chega, dizia ele. Então devia pagar-me mais, respondia ela, rindo. O riso dela era o som que Miguel passara a procurar sem admitir. As obras avançavam. As paredes foram descascadas, revelando azulejos antigos. Inês ajudava a escolher cores, tecidos e até o nome do café. E se chamássemos as pontes? Sugeri ela, por causa da vista, por causa das pessoas. As pontes ligam o que o rio separa. E às vezes é disso que o coração precisa. Miguel ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu. As pontes. Fica perfeito. A placa foi encomendada no mesmo dia, uma tarde. Enquanto pintavam juntos uma das paredes, Inês tropeçou num balde de tinta. Miguel reagiu rápido, segurando-a pela cintura antes que caísse. Por um segundo, ficaram assim, próximos, respirando o mesmo ar. A luz do entardecer entrava pelas janelas e pousava sobre o rosto dela. Está tudo bem? Perguntou ele, com a voz rouca. Tá, respondeu, quase num sussurro. Mas nenhum deles se afastou imediatamente. O tempo pareceu suspenso, até o som distante de uma buzina os devolver à realidade. Inês recuou um passo, corando. Desculpe, não há nada a desculpar. No entanto, ambos sabiam que havia menos, ou talvez que havia demais. Nos dias seguintes, Inês manteve alguma distância. Evitava prolongar conversas. Chegava e saía pontualmente. Miguel notava mais, respeitava. À noite, sozinho no apartamento da Foz, pensava nela, na força disfarçada em simplicidade, no modo como olhava para o filho, na naturalidade com que transformava espaços frios em lugares vivos. Mas também sabia o que o prendia. Medo de confundir compaixão com amor, gratidão com desejo do outro lado da cidade. Inês olhava o teto do quarto e lutava com fantasmas antigos. Tinha amado uma vez menos um amor que lhe prometera estabilidade e lhe deixara apenas dívidas e solidão. Desde então, aprendera a proteger-se de promessas bonitas. Mesmo assim, quando Miguel lhe escrevia mensagens simples, o chão ficou incrível hoje. O cheiro da tinta lembra pão quente. O coração dela traía prudência. No início de fevereiro, o café finalmente ganhou forma. As mesas chegaram. Os candeeiros pendiam sobre o balcão e o aroma de café começou a preencher o ar. Inês e Miguel trabalhavam lado a lado até tarde. Numa dessas noites, enquanto ela limpava o balcão, ele trouxe 2 chávenas fumegantes. Experimente! Misturei grão colombiano com torra média. É o sabor que quero para o lugar. Ela aprovou. É quente e suave, como deve ser. Como você, disse ele sem pensar. O silêncio caiu pesado. Inês pousou a chávena devagar. Miguel, desculpe, não devia. Não é isso. Então o que é? Ela respirou fundo. É que não sei o que quer de mim. Nem o que eu posso dar. Eu também não sei. Só sei que desde que entrou nesta porta, tudo o que era vazio começou a ter forma. As palavras ecoaram no espaço vazio do café. Inês desviou o olhar, lutando entre emoção e prudência. Não podemos misturar as coisas. O Senhor é o dono. Eu sou só. Não diga isso. Você é o coração deste lugar. Ela levantou-se, pegou no casaco e saiu. Lá fora, o vento do Douro era frio e cortante. Caminhou sem rumo, até a vista da ponte se tornar turva pelas lágrimas que não queria chorar. Nos dias seguintes, não apareceu. Miguel esperou, escreveu, ligou, sem resposta. A ausência dela transformou o café em ruína silenciosa, mesmo pronto e cheio de vida. Foi Helena, a decoradora, quem o confrontou. Que fizeste a rapariga? Nada. Ele nada, pois parece que fizeste tudo. Estava encantada com o projeto. E agora desapareceu. Helena, não é simples. O amor nunca é.
Miguel. Mas a covardia também não. As palavras bateram fundo. Miguel percebeu que o travava não era o medo de perder o controle, mas o medo de sentir demasiado. Uma semana depois, o Café As Pontes abriu discretamente. Miguel inaugurável ou com poucos convidados, vizinhos, amigos, funcionários. Faltava-lhe algo e ele sabia exatamente o que, durante o discurso de abertura, tentou disfarçar. Este lugar nasceu do desejo de reconectar o que a vida separa. Que todos encontrem aqui um pouco de casa. As palmas soaram mornas. Quando terminou, saiu para a rua e olhou o rio. O reflexo das luzes da ribeira dançava nas águas. E a ausência de Inês era mais forte do que o frio. Parabéns, disse uma voz atrás dele. Virou-se. Era Inês. Usava um vestido simples, casaco escuro e o mesmo olhar que o derrubava desde o primeiro dia. Pensei que não viesse, murmurou ele. Pensei o mesmo. Riram, e por um momento o silêncio entre eles não doeu. Entraram juntos. Inês olhou à volta, emocionada. O café era exatamente como o imaginara. Mesas de madeira clara, jarras com flores, cheiro a bolo e café. Tá lindo, disse. Fez um bom trabalho, fizemos. Eu só dei ideias e alma. Ela olhou, hesitando. Miguel, eu não queria afastar-me, só precisava de tempo para entender. Entendeu? Que não posso ter medo de tudo, o que me faz bem. Miguel sorriu. Então fica como funcionária. Como quiser, desde que fique. As semanas seguintes foram suaves e cheias de vida. As Pontes tornaram-se um ponto de encontro querido. Turistas, artistas, estudantes. O riso de Inês enchia o espaço. E Miguel, mesmo ocupado com negócios, encontrava sempre tempo para passar ali. Tomás adorava o lugar. Ficava no canto a desenhar comboios, enquanto a mãe servia cafés. Mas a felicidade nunca chega sem sombra. Um dia, o Sr. Valdemar apareceu à porta. Inês, posso falar contigo? Claro! Senhor Valdemar, ouvi dizer que está a trabalhar aqui. O teu contrato na padaria não permite outro emprego. E eu preciso de alguém de volta a tempo inteiro. Senhor Valdemar, as horas não chegavam. Eu precisava. Eu sei. Mas se quiser regressar, garanto-lhe o turno completo. O café é bonito, mas negócios desses fecham depressa. Inês ficou em silêncio. À noite, contou a Miguel. Ofereceu-me o posto antigo. Turno completo. E vai aceitar? Sei. Tenho medo de apostar tudo nisto. Inês, isto é real. É trabalho, é futuro, é seu também. Mas e se falhar? Então recomeçamos. Juntos. Ela ficou a olhar para ele, disse: juntos? Disse. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. No fim de março, As Pontes recebeu o primeiro evento, uma pequena ceia comunitária para famílias carenciadas da zona. Miguel quis fazer algo em memória da mãe, que sempre dizia que o Natal devia acontecer todos os meses. Inês ajudou a organizar tudo: mesas, comida, convites. Quando as pessoas começaram a chegar, menos mães, crianças, idosos, o café encheu-se de calor humano. Tomás distribuía bolos e Miguel servia vinho quente. No meio da confusão feliz, Inês parou para observar. O homem que antes parecia distante e solitário, agora ria, falava, abraçava. Foi então que percebeu, ele também precisava de ser salvo. Miguel olhou-a por entre a multidão. E naquele instante, sem palavras, entendeu que a ponte entre os dois já estava construída. Mais tarde, quando todos se foram, ficaram sozinhos no café vazio. As velas ainda ardiam nas mesas. Miguel aproximou-se, hesitante. Sabe, quando comecei este projeto, achava que queria restaurar um edifício, mas o que restaurei foi outra coisa. O quê? O sentido in. Esse sorriu. E agora,
Agora quero que fique não apenas neste café na minha vida. Ela respirou fundo. Miguel, eu ainda tenho medo. Eu também. Mas talvez seja isso, o amor menos continuar, apesar do medo. Ele estendeu a mão. Ela olhou, depois entrelaçou os dedos nos dele. O vento do Douro soprou lá fora, carregando o som da água e das luzes. E, pela primeira vez, o silêncio entre eles não era ausência, mas promessa. A primavera chegava ao porto com tímidos raios de sol a refletir nas águas do Douro. As ruas ganhavam flores nas varandas, e o cheiro de maresia misturava-se com o de café requemoido que saía pelas portas das pontes. O café prosperava, turistas paravam para tirar fotografias, vizinhos vinham pelo bolo de laranja, e o nome de Inês era conhecido por todos. Miguel aparecia todas as manhãs antes das reuniões, e às vezes ficava só para ver, sorrir. A harmonia entre eles era natural, sem pressa, mas também havia silêncios menos, aqueles que nascem quando o coração ainda tem medo de acreditar que, desta vez, é real. Numa tarde de abril, Inês arrumava o balcão quando Helena, a decoradora, entrou. Então, senhora gerente, brincou, como vai o reino? Cansativo, mas feliz, respondeu Inês, rindo. E o rei continua teimoso, mas já aprendeu a lavar chávenas. Ambas riram. Helena olhou em volta, emocionada. O lugar ficou com alma, Inês. E isso é raro. O Miguel precisava de alguém que lhe lembrasse o porquê de começar. E eu precisava de alguém que me lembrasse que ainda havia caminhos. As duas brindaram com café quente. E pela primeira vez, Inês sentiu que o mundo, afinal, podia ser leve. Mas a leveza durou pouco. Num final de tarde, Miguel entrou no café com o rosto sério. Precisamos falar, disse. Foram até a sala dos fundos, onde o som do Douro chegava abafado. Que aconteceu? Perguntou Inês. O meu sócio decidiu vender a parte dele da empresa. Quer sair? E o investidor interessado quer comprar tudo, inclusive o edifício do café. Ela sentiu o chão desaparecer. Vender, mas o café é o nosso projeto. Eu sei, tentei convencê-los, mas é complicado. O prédio pertence à empresa. Se a venda se concretizar, o novo dono pode pedir o espaço. E quando, em 2 meses, o silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer grito. Então tudo acaba assim? Murmurou ela. Não quero que acabe, mas não posso prometer o que não controlo. Inês desviou o olhar. É sempre assim, não é? Quando a vida começa a sorrir, alguém fecha a porta. Miguel tentou aproximar-se. Vou resolver isto, prometo. As promessas não pagam rendas, Miguel, nem cura desilusões. Saiu antes que ele respondesse. Lá fora, o vento frio do Douro parecia sussurrar o que ela não queria ouvir, que até as pontes podem ruir. Durante dias, Inês evitou o café. Helena geria o espaço. Miguel viajava para Lisboa, tentando negociar, mas a ausência dela era visível. Os clientes perguntavam. O riso desaparecera das paredes. Numa noite, ao regressar à casa, Inês encontrou Tomás a desenhar no chão. O que fazes, amor? É o nosso café, respondeu ele, mostrando um desenho colorido de mesas, bolos e uma placa que dizia as pontes. E por que está aqui uma ponte no meio? Porque disseste que as pontes juntam as pessoas. Inês engoliu as lágrimas. E se a ponte cair? Então construímos outra. Mãe, melhor. A sabedoria inocente do filho perfurou a tristeza dela. Nessa noite, escreveu uma mensagem curta a Miguel. Amanhã estarei no café. Seja qual for o fim, quero estar presente. O dia seguinte amanheceu nublado. Inês chegou cedo, abriu as janelas e deixou o ar frio entrar. O cheiro, a madeira e café devolveu-lhe coragem. Pouco depois,
Miguel apareceu, cansado, mas determinado. Consegui tempo, disse. 2 meses para tentar comprar o prédio. E se não conseguir, então construímos outro lugar. Não vou deixar que isto desapareça. Ela olhou para ele longamente. Porco, por mim, por nós, porque este lugar não é só um negócio, é o que me devolveu a vida. As palavras dele ficaram suspensas no ar. Inês respirou fundo. Miguel, eu também tenho medo, mas já não quero viver só a fugir do que me faz sentir. Ele aproximou-se devagar, e quando os olhos se encontraram, já não havia distância. Beijaram-se, não com urgência, mas com reconhecimento. O beijo de quem, finalmente, encontra casa. Lá fora, as nuvens abriram-se e o primeiro raio de sol atravessou o vidro do café, iluminando-os. As semanas seguintes foram de trabalho e esperança. Miguel lutava com bancos e advogados, enquanto Inês mantinha o café vivo. Tomás corria entre mesas, aprendendo a servir copos de água e encantando clientes. A comunidade, ao saber do risco de fecho, começou a apoiar vizinhos, artistas, até turistas que voltavam para deixar bilhetes. Não deixem as pontes desaparecer, diziam as mensagens nas paredes. O café, tornar-se mais do que um lugar, era símbolo de resistência e afeto no fim de maio. Miguel recebeu resposta do banco. Entrou no café com o coração acelerado. Inês estava ao balcão e quando o viu percebeu logo. E então ele pousou o envelope na mesa. Conseguimos? Inês levou as mãos à boca. Está a dizer sério? O prédio agora é nosso. Oficialmente, nosso? Sim, metade em meu nome, metade em seu. Ela ficou sem palavras. Miguel, não posso aceitar. Pode, porque sem si este lugar nunca teria existido. E por quê? Não quero que a minha vida exista sem si. As lágrimas dela vieram, silenciosas. Miguel pegou-lhe nas mãos. Quando nos conhecemos, o Natal já tinha passado. Mas foi nesse dia que começou o meu verdadeiro Natal. Na semana seguinte, fizeram uma pequena celebração. O café encheu-se de flores e de gente. Helena trouxe música, os vizinhos trouxeram vinho, e Tomás colocou um cartaz colorido. Feliz Natal depois do Natal. Todos riram. Quando a noite caiu, Miguel e Inês saíram para a varanda do café. O rio refletia as luzes da cidade, as pontes brilhavam como fios dourados. Sabe, disse Inês, encostando-se ao parapeito, quando era pequena. Achava que o Natal era só uma noite de presentes. E agora? Agora sei que o Natal é o momento em que alguém nos devolve a fé. Miguel passou o braço pelos ombros dela. Então que seja Natal todos os dias. No interior, o riso de Tomás ecoava, misturado com o som dos copos e do vento. A vida continuava menos imperfeita, frágil, mas cheia de luz. Alguns meses depois, numa manhã de verão, o café As Pontes abria as portas para mais um dia. O sol entrava pelas janelas, o cheiro de bolo enchia o ar, e uma fotografia antiga adornava a parede principal. Inês, Miguel e Tomás sorrindo diante da ponte de Luís I, com o Douro ao fundo, abaixo da fotografia. Uma pequena placa dizia: algumas pontes não se constroem com cimento, menos constroem-se com amor. E quem entrava ali sentia que era verdade, porque, no fundo, o Porto inteiro sabia. O verdadeiro Natal não aconteceria em dezembro. Aconteceu ali, naquele pequeno café junto ao rio, quando duas almas cansadas decidiram acreditar de novo.